Existe um lugar nesta terra onde alguém olhou para uma planície plana e sem características. Isso aconteceu há milhares de anos. Essa pessoa decidiu ficar naquele local. Ela não ficou apenas para descansar ou para sobreviver à noite. Essa pessoa queria construir algo duradouro. Moldou a lama em formas e empilhou essas formas em paredes. Sem palavras que possamos recuperar, ela declarou que ali as pessoas viveriam juntas. Fariam isso de forma permanente e intencional. Acreditavam que o amanhã chegaria e precisaria de organização também. Não sabemos o nome dessa pessoa e jamais saberemos. No entanto, o que ela começou tornou-se a cidade mais antiga já encontrada neste planeta. Ela fez parte de algo maior que transformou a história humana. Em algum momento, as escavações pararam. Essa é a parte que permanece com você. Não é apenas a descoberta em si, embora ela seja surpreendente. O que importa é o silêncio que seguiu a revelação inicial das ruínas. A Terra voltou a cobrir o que estava lá. Esse local poderia reescrever nossa compreensão da história humana. Mas ele foi gentilmente deixado para dormir novamente. Você não precisa guardar tudo isso agora. Pode deixar esses pensamentos flutuarem por enquanto. Mantenha essa ideia por perto de forma suave e presente. Tudo o que vamos explorar voltará para esse ponto eventualmente. O lugar chama-se Eridu. Ele fica no que hoje é o sul do Iraque. O local ficava perto da borda de um antigo pântano. Ali, a água doce e a água salgada se encontravam. Eram dois mundos muito diferentes em um encontro antigo. Hoje a paisagem é seca e pálida, marcada pelo calor e pela distância. Os pântanos e a cidade quase desapareceram por completo. Resta apenas um pequeno monte de terra que se eleva suavemente no deserto. Não é uma visão dramática ou impressionante à primeira vista. É apenas uma forma na terra que não se anuncia. É um lugar elevado onde antes havia algo mais. Ali existia algo vivo e pulsante. Os sumérios vieram depois e construíram civilizações entre os rios Tigre e Eufrates. Eles tinham uma palavra específica para Eridu. Eles a chamavam de a primeira cidade de todas. Isso não era uma lenda ou uma história inventada para lisonjear seus ancestrais. Eles registraram isso em tabuletas de argila úmida com marcas cuidadosas. Os sumérios listaram seus reis e suas dinastias em uma corrente ininterrupta. Essa lista voltava até o início da vida organizada. No início de seus registros cuidadosos estava a cidade de Eridu. Imagine estar na borda desse monte ao entardecer. O calor do dia começa a diminuir agora. O ar ainda está morno e carrega o cheiro mineral da terra antiga. O céu atrás de você ganha cores violeta e laranja e rosa profundo. É assim que o céu do deserto se comporta quando o sol desce. Na terra plana sob seus pés, você vê contornos de paredes. Não são ruínas dramáticas como as de Roma, ou Angkor Wat, ou Petra. São apenas linhas baixas e interrompidas no chão. São apenas sugestões do que existiu. Se você escavasse sob seus pés, encontraria camadas de presença humana. Alguém fez isso uma vez no passado. Existem 18 templos diferentes construídos uns sobre os outros. Cada geração colocava novos tijolos de lama sobre os restos do que veio antes. São 18 momentos distintos de construção e devoção e decisão cívica. Eles estão empilhados como páginas de um livro que ninguém abriu totalmente. O templo mais antigo data de cerca de 6.000 anos antes do presente. Algumas estimativas sugerem um tempo ainda maior. A argila dos níveis mais baixos foi analisada com paciência pela ciência da arqueologia. O resultado é um número difícil de compreender totalmente. 6.000 anos ou talvez mais. Deixe esse número se assentar em sua mente sem pressa.
Há 6.000 anos, as pirâmides egípcias ainda não existiam. A cidade de Roma nem era um conjunto de cabanas. O idioma sânscrito não existia e a roda não tinha sido inventada. A escrita também não existia naquela época remota. No entanto, as pessoas viviam em uma comunidade organizada naquela planície. Elas construíram e mantiveram uma estrutura central importante para todos. O mundo era muito diferente naquela época de formas difíceis de reconstruir. O clima na região era um pouco mais úmido. O Golfo Pérsico estava mais perto do local do que está hoje. Os pântanos eram verdes e vastos no lugar do atual deserto. Esse ambiente oferecia uma riqueza incomum de peixes e aves. O cheiro da água salgada era carregado pelo vento quente. O solo era escuro e as pessoas aprenderam a cultivar grãos. Elas fabricavam tijolos secos para construir suas casas. As pessoas comiam peixe e grãos e alguns animais selvagens. Elas trabalhavam com a lama abundante da terra. Moldada e seca, a lama tornou-se um material de construção durável. Elas construíram e reconstruíram no mesmo ponto durante gerações. Essa consistência parece quase uma forma de lealdade ao lugar. Isso em si é um grande mistério. Por que escolheram o mesmo ponto exato? Por que não se mudaram quando as enchentes chegaram? Os humanos se mudaram durante centenas de milhares de anos antes desse momento. Mover-se era a estratégia principal para a sobrevivência. No entanto, algo mudou neste canto do mundo antigo. Algo fez as pessoas quererem ficar ali permanentemente. Existe uma teoria razoável de que a resposta era água. A água doce era um recurso raro no mundo antigo. Onde ela surgia de forma confiável, o lugar tornava-se precioso. As pessoas não abandonavam locais com água e vegetação. Elas se organizavam ao redor desses pontos essenciais. Elas construíam estruturas para ficar perto da fonte. Mas a água sozinha não explica a existência do templo. A sequência de 18 templos sobrepostos torna Eridu um lugar diferente. Cada estrutura surgia sobre as ruínas da anterior. Isso diferencia o local de um acampamento sazonal de humanos. Nos níveis mais profundos, os escavadores encontraram uma estrutura especial. Não era apenas um lugar para dormir ou guardar grãos. Ela tinha uma orientação cuidadosa e um propósito deliberado. O esforço para mantê-la ia além da necessidade prática. Ela foi reconstruída várias vezes com a mesma forma essencial. Parecia que as pessoas se sentiam obrigadas a manter esse formato intacto. Mesmo quando tudo mudava, o templo permanecia o mesmo. Algo ali exigia um endereço permanente na terra. Aquilo era digno de cuidado por muito mais tempo que uma vida comum. Milhares de anos depois, os sumérios descreveram Eridu como a casa de Enki. Ele era o deus da água doce e da sabedoria profunda. Acreditavam que ele vivia no mar subterrâneo. Para eles, Enki deu a civilização à humanidade de forma prática. Ele trouxe a escrita, a lei, a música e o artesanato. Também ensinou a agricultura e como construir barcos e cidades. Tudo isso veio de Enki segundo as histórias dos sumérios. O deus Enki vivia na cidade de Eridu. Para os sumérios, Eridu não era apenas uma cidade comum. Era o ponto de origem de tudo o que conheciam. A civilização humana começou naquele local central. Ali, a ordem do mundo foi estabelecida pela primeira vez. Quando os escribas sumérios escreviam sobre o começo, eles começavam por Eridu. Imagine alguém vivendo 1000 anos após o auge daquela cidade. Essa pessoa trabalhava com argila fresca sob a luz de uma lâmpada. Ela estava se inserindo em uma história que começou naquele lugar lendário. Conectava seu presente a algo antigo e maior que os humanos. Ela se localizava em um mapa que tinha origem em Eridu. Não sabemos se os primeiros construtores pensavam assim.
Não havia escrita naquelas camadas mais antigas para registrar crenças. Eles tinham fogo, argila e uns aos outros. Possuíam apenas a própria compreensão do mundo e das forças naturais. A forma como organizaram aquela estrutura sugere algo especial. Ela ficava em uma plataforma elevada, mesmo em sua forma antiga. Arqueólogos encontraram pequenos objetos deliberados em cantos e entradas. Isso indica que o local era valorizado e mantido com cuidado. As pessoas mantinham as coisas ali por um motivo importante. Mudar o local pareceria um erro difícil de explicar em palavras. A escavação de Eridu começou seriamente na década de 1940. Isso ocorreu logo após a Segunda Guerra Mundial ter mudado o mundo. Arqueólogos iraquianos liderados por Fuad Safar chegaram ao monte. Seton Lloyd também liderava a equipe com ferramentas daquela época. Eles foram cuidadosos e metódicos em toda a sua documentação. Escavaram as camadas acumuladas uma por uma com muita paciência. Limparam a terra de paredes e objetos com atenção total. Eles descobriram um registro contínuo da atividade humana muito antigo. A sequência de 18 templos sobrepostos foi uma descoberta extraordinária. Cada templo seguia o formato básico do templo anterior. As paredes antigas eram preenchidas com areia limpa antes da nova obra. As estruturas velhas não eram apenas demolidas ou abandonadas. Elas eram enterradas com um cuidado que parecia pura reverência. Imaginem os construtores do terceiro ou quarto templo naquela sequência. Eles sabiam que existia uma estrutura mais antiga sob o solo onde estavam construindo. Talvez seus pais tivessem contado sobre ela. Eles podiam ver os contornos das paredes antigas ainda visíveis enquanto preparavam o local. Em vez de nivelar tudo e começar do zero, eles escolheram honrar o passado. Eles preencheram o local com cuidado para preservá-lo sob a nova construção. Eles decidiram construir acima da estrutura antiga e não no lugar dela. Esta é uma relação particular com o passado. Não é uma escolha passiva. É uma decisão ativa de reconhecer que o que veio antes era significativo. O ato de construir é uma continuação em vez de uma simples substituição. Os arqueólogos também encontraram cerâmicas naqueles níveis. Era um tipo distinto de cerâmica escura e pintada com padrões geométricos. Tinha linhas fluidas e triângulos repetidos que sugerem uma linguagem visual própria. Esta cerâmica é agora chamada de cerâmica de Ubaid. O nome vem de um local próximo chamado Tel al-Ubaid. Foi lá onde ela foi descrita pela primeira vez. É um dos artefatos mais notáveis de toda a arqueologia humana antiga. Sua importância não vem de uma peça individual ser extravagante. O que impressiona é a distância que ela percorreu. A cerâmica de Ubaid aparece em uma área enorme do mundo antigo. Ela é encontrada em locais desde o sul da Turquia. Segue pelo Vale do Rio até as margens do Golfo Pérsico. Também está presente na costa da Península Arábica. As culturas que fizeram essa cerâmica foram muito abrangentes geograficamente. Elas espalharam sua arte por toda a região durante aquela era. Muitos estudiosos consideram Eridu como o lugar onde o período Ubaid começou. Foi onde as práticas e escolhas estéticas se uniram em um modo de vida coerente. Eridu representa a origem de algo que se espalhou por grande parte do mundo conhecido. Então, no meio do século XX, as escavações pararam quase totalmente. Esta não é uma história dramática. Não houve um único momento de decisão ou uma pessoa que disse basta. Os motivos são complexos e variados como o próprio local. O dinheiro foi parte do problema. Escavações de grande escala são muito caras. É difícil manter esse custo por longos períodos. O financiamento arqueológico compete com muitas outras necessidades mundiais urgentes. A instabilidade política no Iraque dificultou o trabalho arqueológico internacional nas décadas seguintes.
O país passou por mudanças que o fecharam para pesquisadores externos por longos períodos. Os recursos locais foram usados para outras prioridades urgentes. Sobrou pouco espaço para a escavação de locais antigos. Também existiam outros locais interessantes exigindo atenção. O mundo antigo entre os rios Tigre e Eufrates é denso em história humana. Ur fica por perto. Uruk também está na região. Lagash e Nippur e Kish estão na mesma área geral. O mundo sumério e os períodos vizinhos deixaram restos arqueológicos em uma área enorme. O trabalho de entender tudo isso é maior do que qualquer geração pode completar. Por isso, Eridu esperou. Como sempre esperou ao longo do tempo profundo. Eridu ainda espera em certo sentido. Imagens de satélite modernas confirmaram que grande parte do local continua sem escavação. O que está sob aquele monte no deserto não é tocado desde os anos 40. Algumas partes nunca foram tocadas por pesquisadores modernos com ferramentas atuais. A terra protege o local e o calor pressiona o solo. As perguntas que uma escavação completa poderia responder permanecem guardadas no chão. O que seria encontrado nos níveis mais profundos se eles fossem abertos? Até onde vai realmente a habitação contínua naquele lugar? Talvez existam objetos nas camadas mais baixas que revelem segredos importantes. Eles poderiam nos dizer como as primeiras pessoas entendiam o mundo. Poderiam mostrar como elas se organizavam e o que consideravam sagrado. Nós não sabemos a resposta. Nós genuinamente não sabemos nada sobre isso. Esse não saber é um dos sentimentos mais específicos da arqueologia. É a sensação de estar diante de uma porta que você sabe que existe. Você poderia abrir essa porta, mas escolhe bem deixá-la fechada por enquanto. Os motivos para isso são práticos e complicados. Existe algo onírico nessa situação. Talvez a cidade mais antiga do mundo mereça o seu descanso. Vamos tentar imaginar como era aquela cidade quando estava viva. Não imaginem o seu auge ou o período dos grandes templos e administrações. Pensem em uma das camadas do meio, quando Eridu era um lugar real. A manhã começa suavemente na região antes do calor chegar e mudar tudo. O céu é pálido e quase sem cor em suas bordas. Existe uma névoa sobre o pântano que suaviza todas as formas. O som da água está em toda parte, mas nunca é alto. O pântano próximo se move em seu próprio ritmo lento e cheio de vida. Você pode ouvir os chamados dos pássaros que se movem entre os juncos. É possível ouvir os peixes perto da superfície da água. Existe um som profundo da água simplesmente existindo no ambiente. Esse é um som que você só percebe quando passa tempo em desertos. O assentamento não é grande para os padrões de hoje. Talvez algumas centenas de pessoas vivam aqui. Suas casas são feitas de tijolos de barro secos ao sol. O material tem uma cor bege pálida com telhados feitos de esteiras de juncos. As casas são pequenas e baixas e organizadas sem um plano central óbvio. Existem caminhos entre as casas que ficaram lisos pela passagem dos pés. Esses caminhos convergem gradualmente em direção ao centro do local. A estrutura central é a maior construção do assentamento. Ela fica em uma plataforma elevada, feita de barro sobre estruturas antigas. Ela é alta o suficiente para ser vista de qualquer direção. A escala não é impressionante comparada ao que seria construído no futuro. Mas a construção tem uma qualidade de intenção que falta aos outros prédios. Tudo sugere que ela foi colocada ali por um motivo específico. As pessoas que cuidam do local entendem esses motivos. Dentro da estrutura, existe uma única sala principal. Em uma extremidade, há uma plataforma baixa com restos de oferendas. Existem ossos de peixes cuidadosamente limpos e colocados no local. Pequenos objetos de argila estão presentes, mas seu significado se perdeu.
Há vestígios de coisas que foram queimadas ali ao longo de muitos anos. Não são marcas recentes. Elas representam muitas cerimônias ou momentos individuais de contato com o sagrado. As pessoas estão ocupadas durante a manhã. Este não é um lugar que faz pausas. Há muito o que fazer e o dia é limitado pela luz solar. Alguém trabalha o barro perto da borda do assentamento com mãos praticadas. Essa pessoa pressiona padrões na superfície de um vaso antes que o sol o seque. Os padrões que ela faz são específicos e não marcas aleatórias. Eles fazem parte de um vocabulário visual que outras pessoas reconhecem. Essa tradição na cerâmica vai persistir por centenas de anos. Outra pessoa caminha em direção à água com um cesto de juncos tecidos. O cesto é tão apertado que pode segurar líquido sem vazar. Alguém trabalha com uma ferramenta de pedra produzindo um som rítmico no ar. As crianças se movem entre as casas e desaparecem ao dobrar as esquinas. Nenhuma dessas pessoas tem consciência de que está fazendo algo histórico. Elas não estão encenando a civilização para um público. Elas estão simplesmente vivendo da maneira que parece natural e necessária. O lugar sempre foi o lar de seus pais e de seus avós. A qualidade extraordinária do que fazem só aparece muito tempo depois. Nós vemos isso olhando para trás através de uma enorme distância de tempo. Mas as escolhas que elas fazem geram consequências no futuro. Elas escolheram ficar e construir e manter aquela estrutura central. Elas decidiram passar todo esse arranjo para uma próxima geração. Em algum lugar dessa corrente de escolhas, a cidade começou. A ideia de cidade tornou-se um tipo de acordo humano entre as pessoas. Pubio foi um acordo para estarem juntas em um lugar por tempo indeterminado. A terra pertencia à comunidade e a comunidade pertencia à terra. A palavra civilização vem de uma raiz latina que significa cidade. Ser civil no sentido antigo significava pertencer a uma cidade. Significava fazer parte de uma comunidade organizada, com espaços e regras compartilhadas. Para isso ser verdade, alguém teve que inventar a cidade primeiro. Alguém teve que descobrir como as pessoas podiam se organizar de forma estável. Elas precisavam que a construção coletiva durasse mais do que uma única vida. Segundo os registros que temos, esse trabalho começou em Eridu. A visão de Eridu como a primeira cidade do mundo tem suas complicações. Alguns estudiosos dizem que uma cidade exige certa escala e densidade. Eles notam que os níveis antigos de Eridu talvez não atendam a todos os critérios. Eles podem apontar para outros locais, como Çatalhöyük, na Turquia, que é mais antigo. Mas até os estudiosos mais cautelosos reconhecem o valor único de Eridu. A continuidade da ocupação naquele local é algo realmente notável. O lugar foi mantido sem interrupção óbvia por milhares de anos. O significado religioso e cívico para os sumérios posteriores é imenso. Eles sabiam que a origem de sua civilização estava explicitamente naquele lugar sagrado. A cultura de Ubaid parece ter origem em Eridu. Ela se espalhou por uma vasta área do mundo antigo. Isso representa algo muito significativo na organização humana. Não foi uma civilização em expansão por meio de conquistas. Foi algo mais sutil e interessante. Eram práticas e formas de viver que outros povos adotaram. As pessoas encontraram valor nessas ideias e as levaram adiante. As ideias sempre viajaram. Elas se moviam antes da escrita ou das estradas existirem. As ideias circulavam entre comunidades por rotas de comércio e migração. Alguém levava a cerâmica de Ubaid para locais distantes. Com esses objetos, vinha o entendimento sobre materiais e fogo. Vinha também uma forma de organizar o trabalho. Isso incluía o sentido da beleza e do uso dos objetos. Eridu enviou algo para o mundo. Não sabemos exatamente o que era ou como viajava.
A evidência está espalhada por milhares de quilômetros quadrados. Esse registro arqueológico ainda é visível no barro pintado. Há um momento importante na história posterior de Eridu. Isso ocorreu no 3º ou 4º milênio antes da era atual. A cidade estava próxima do seu auge. Eridu era então uma cidade suméria completa. Ela possuía um zigurate, que é uma pirâmide em degraus. Os sumérios construíram essa estrutura entre a terra e o céu. O zigurate não era apenas um monumento simples, era uma estrutura funcional, onde sacerdotes e administradores trabalhavam. Ali ocorria a mediação entre o divino e o humano. Tudo era feito de acordo com procedimentos estabelecidos. O zigurate foi construído sobre camadas anteriores. Suas fundações desciam por séculos de construções acumuladas. Os construtores trabalharam sobre 18 templos antigos. Eles estavam acima de 6.000 anos de presença humana. Estavam sobre o que os primeiros habitantes construíram. Será que eles sabiam o que existia abaixo deles? Os sumérios descreviam Eridu como a primeira cidade. Eles conheciam sua antiguidade de uma forma geral. É impossível dizer se entendiam a sequência de estruturas. Os sumérios chamavam Eridu de a cidade das fundações profundas. Isso sugere uma consciência que ia além do literal. Eles sentiam o peso de construir sobre algo antigo. Eridu atingiu seu auge e depois começou a declinar. Isso aconteceu lentamente ao longo dos séculos seguintes. Não foi um evento dramático ou uma catástrofe súbita. O clima mudou gradualmente em direção à aridez. Os pântanos recuaram e a água tornou-se menos confiável. As rotas comerciais mudaram para outras cidades em crescimento. Esses novos centros criaram conexões mais eficientes. Os antigos assentamentos do sul tornaram-se menos centrais. Outras cidades tornaram-se maiores e mais dominantes. A cidade de Ur ficava ao norte e ao leste. Ela se tornou um dos grandes centros do mundo antigo. Ur era uma cidade de reis, mercadores e poetas. Suas ruínas ainda podem ser visitadas hoje em dia. O zigurate de Ur permanece muito mais intacto que o de Eridu. O poder e a influência moveram-se para o norte. Eridu não conseguiu impedir esse movimento da história. A cidade permaneceu ocupada de forma reduzida por muito tempo. As pessoas continuaram vivendo lá mesmo com a perda de importância. Elas mantiveram as velhas estruturas por causa da tradição. A idade de Eridu significava algo para as pessoas. Ela ainda era considerada a primeira cidade do mundo. Era o lugar onde algo essencial havia começado. Eventualmente, todas as pessoas partiram da cidade. O deserto então cobriu tudo o que os humanos abandonaram. O processo foi lento, paciente e completo. O vento trouxe a areia e as enchentes trouxeram o lodo. As paredes de tijolos de barro começaram a se dissolver. Elas voltaram para o solo de onde foram moldadas. As grandes estruturas tornaram-se parte da paisagem natural. Restou apenas um monte baixo crescendo suavemente no escuro. Na era medieval, geógrafos árabes viajaram por aquela região. Eles catalogaram o que encontraram pelo caminho. No entanto, não tinham conhecimento real sobre o local. Eridu estava perdida para todos os propósitos práticos. Ela se tornou apenas uma forma na paisagem sem nome. Tornou-se uma ausência causada pela passagem dos séculos. A redescoberta moderna começou no século XIX. Estudiosos europeus analisaram textos sumérios, babilônios e bíblicos. Eles pensaram que esses textos referiam-se a lugares físicos reais. Acreditavam que esses locais existiam sob os detritos de milênios. Equipes de pesquisa percorreram o sul do Iraque. Coletaram cerâmica da superfície para entender o que a terra continha. Eridu foi identificada como um sítio de grande importância.
As escavações na década de 40 do século XX confirmaram isso. Elas revelaram muito mais do que as pesquisas sugeriam. Depois disso, os trabalhos ficaram mais lentos. O que resta agora é um local parcialmente compreendido. Grande parte da área permanece sem exames detalhados. A tecnologia moderna tem sido aplicada de forma remota. Isso inclui radares de solo e imagens de satélite. Fotografias aéreas foram analisadas em diferentes estações. Esses métodos revelaram que Eridu é maior do que se pensava. Existe muito mais sob o monte do que se imaginava. A cidade espalhou-se para além do complexo central do templo. Pesquisadores antigos mapearam apenas uma parte dessa extensão. Existem também os níveis mais profundos do local. Eles guardam as evidências mais antigas da ocupação humana. Essas áreas permanecem intocadas por qualquer investigação moderna. As paredes das primeiras estruturas ainda estão lá embaixo. Elas foram moldadas por mãos humanas há 6.000 anos. Isso não é apenas uma ideia abstrata. Elas estão realmente lá, esperando no solo. É difícil manter esse pensamento na mente, mas é fácil senti-lo se você permitir. O resíduo físico do início das cidades está no solo. É barro real moldado por mãos de pessoas reais. Essas pessoas tiveram vidas, relacionamentos e experiências verdadeiras. Tudo isso está no deserto do Iraque agora mesmo. Enquanto a noite passa e as estrelas se movem, o deserto esfria ligeiramente na escuridão profunda. Aquelas paredes estiveram lá durante toda a história registrada. Elas estavam lá quando as primeiras placas de argila surgiram. Estavam lá quando as primeiras pirâmides foram construídas. Permaneceram lá enquanto cada civilização posterior surgia e caía. Tudo foi substituído e esquecido ao longo do tempo. Eridu continuou lá, paciente, escura e contida. E ela continua lá agora. Existe uma filosofia crescente na arqueologia moderna. Ela defende que certos locais devem ser deixados sem escavação. O objetivo é esperar por ferramentas e métodos mais avançados. Assim, os pesquisadores futuros poderão extrair informações melhores. É melhor esperar do que escavar de forma imperfeita agora. Corremos o risco de perder o que viemos buscar. Devemos tratar o passado enterrado como um recurso valioso. Ele pertence a quem vier depois de nós. Pesquisadores futuros terão técnicas que ainda não podemos imaginar. Eles poderão aprender coisas que somos incapazes de entender hoje. Esse é um pensamento paciente e generoso. Ele opera em escalas de tempo muito longas. Esse pensamento supera carreiras individuais e programas de pesquisa atuais. Aceitamos que parte do conhecimento não será nossa. Algumas respostas pertencerão a outra pessoa no futuro. Essa aceitação é uma forma de generosidade. Se essa filosofia prevalecer, os níveis profundos esperarão. Outra geração de pesquisadores poderá tocá-los no futuro. As pessoas que finalmente abrirem esses níveis ainda não nasceram. Elas vão remover os milênios e observar o início. Verão o que foi construído pela primeira comunidade humana permanente. Esse pensamento não é perturbador para nós. Deixe essa ideia passar por você sem resistência. O conhecimento está sendo guardado na Terra de forma paciente. Ele espera por alguém que ainda não chegou. O passado é generoso dessa maneira especial. Ele salva coisas para quem vier procurar um dia. Se você já esteve em um lugar antigo, sentiu algo. Pode ser um prédio centenário ou uma paisagem milenar. São locais onde algo importante aconteceu e deixou rastros. Existe uma qualidade particular no ar desses lugares. É difícil dar um nome exato para essa sensação. Não é exatamente silêncio, embora esses locais sejam quietos. É mais como uma densidade no ambiente. O ar parece segurar a presença de momentos passados. Ele se torna mais pesado com o peso do tempo. Eridu seria esse tipo de lugar em sua forma extrema. Você estaria na borda de um monte no deserto. O horizonte seria plano em todas as direções.
Veria apenas sugestões de paredes sob os seus pés. Estaria em um ponto onde o tempo comprimido vai longe. São 6.000 anos de ocupação humana contínua. Tudo converge para uma forma baixa na Terra. As pessoas de cada camada eram pessoas reais. Elas tinham preocupações reais e ligações profundas. Seus filhos cresceram e continuaram o trabalho dos pais. Havia idosos que lembravam como as coisas eram feitas antes. Eles carregavam o conhecimento da comunidade em suas mentes. Havia disputas, resoluções, acordos e rupturas. Eles tiveram anos bons e anos ruins. Viveram momentos de beleza genuína no pântano. Compartilharam refeições e criaram cerâmicas que ficaram perfeitas. Tiveram perdas que carregaram de forma silenciosa ou barulhenta. Tudo isso faz parte da história profunda de Eridu. Nada disso está preservado. Nada disso foi escrito, mas foi real e aconteceu. Fazia parte da história de 6.000 anos daquele lugar. De uma forma difícil de expressar, ainda faz parte do que o lugar é. Faz parte do que ele carrega e do que ele emite. Isso acontece se você souber como receber. Os sumerianos vieram depois e encontraram Eridu já antiga. Eles a descreveram em seus textos com uma reverência genuína. Essa reverência é sentida mesmo através do tempo e da tradução. Eles escreveram hinos para o deus Enki. Esses hinos descreviam sua casa em Eridu como um lugar de águas profundas e limpas. Era um lugar de conselhos sábios. Ali, os fundamentos do mundo foram estabelecidos. A ordem das coisas foi definida pela primeira vez. Eles descreveram o lugar com grandes árvores e sombras refrescantes. Isso é interessante porque a paisagem atual não mostra nada disso. Estudiosos acreditam que o ambiente era significativamente diferente em períodos anteriores. Talvez a descrição seja mais poética do que literal. Pode ser também uma combinação de ambos, mas a reverência é clara. Eridu não era apenas antiga para eles. Era a origem e o começo. Era o lugar que precisava existir primeiro para que todo o resto pudesse seguir. Todos nós vivemos no longo rastro daquela primeira decisão de ficar. A cidade onde você dorme hoje foi influenciada por algo. A vila ou a casa isolada também seguem essa lógica. Qualquer ambiente construído que te abriga, agora vem de uma sucessão. É o resultado de uma longa série de decisões e experimentos. Houve falhas e melhorias graduais na arte de viver juntos em um só lugar. Tudo isso começou em algum lugar há muito tempo. Eridu pode ser onde tudo começou. Não podemos ter certeza absoluta disso. A Terra guarda seus segredos com paciência. A imagem completa pode nunca surgir totalmente. No entanto, as evidências surgiram daquele deserto. Encontramos 18 templos e aquela cerâmica distinta. Existem depósitos de oferendas cuidadosas. Há paredes moldadas com lama por mãos humanas há 6.000 anos. Tudo isso aponta para um começo. Indica o momento em que o experimento da vida civil organizada foi tentado pela primeira vez. Isso aconteceu de forma séria e sustentada. E o experimento funcionou. Não funcionou para sempre, pois nada funciona para sempre. Mas funcionou por tempo suficiente para passar a má ideia adiante. Foi tempo suficiente para a cultura Ubaid se espalhar pelo mundo antigo. Os sumerianos herdaram essa cultura e construíram sobre ela. Eles alcançaram níveis de complexidade que ainda surpreendem os estudiosos. A ideia de cidade tornou-se a estrutura organizacional da civilização humana. Isso aconteceu em quase todas as partes do mundo. Tudo isso talvez tenha surgido de uma primeira decisão de ficar. Você está dentro de uma versão dessa decisão agora. O ambiente construído que te abriga é a continuação de algo. Ele protege você do clima e organiza sua vida no espaço. As paredes ao seu redor são um eco tardio da primeira parede.
Alguém moldou essa parede com lama na terra plana entre dois rios. O conceito de lar é um lugar específico onde você pertence. Uma comunidade ocupa um local compartilhado e o mantém no tempo. Esses conceitos precisaram ser inventados. Eles foram inventados em algum lugar. Eridu é o mais perto que podemos chegar desse local. A noite avança em seu próprio ritmo lento. As perguntas que eram urgentes agora estão mais silenciosas. A mente cansada e imóvel percebe que certos pensamentos tornam-se desnecessários. As grandes questões sobre as primeiras cidades e templos enterrados podem descansar. A paciência da terra pode repousar ao seu lado sem exigir nada. Deixe as camadas assentarem. É isso que as camadas fazem ao longo do tempo. Elas se assentam, compactam e preservam. As coisas que mais importam encontram uma forma de serem mantidas. Isso não ocorre por intenção ou planejamento. Acontece simplesmente pelo peso do tempo que se acumula ao redor delas. O tempo as mantém no lugar. No deserto do sul do Iraque existe um monte baixo. Ele surge silenciosamente de uma planície plana e sem características. A primeira cidade mantém o que sempre guardou. Existem paredes construídas e reconstruídas através de 18 gerações de crença. Oferendas foram deixadas em cantos por pessoas que entendiam o valor das coisas. As fundações profundas vão mais longe do que qualquer pesquisador já alcançou. Aqui, no lugar que você tornou seu, você guarda o que possui. O dia que passou está se soltando agora. A respiração entra e sai sem que você peça. O peso do seu corpo carregou você através de tudo até este momento. Agora, seu corpo está muito disposto a simplesmente descansar. O deserto esfria à noite de uma forma que surpreende as pessoas. A temperatura cai e as estrelas surgem com clareza. Essa clareza não existe em lugares com mais umidade no ar. Em Eridu, em uma noite limpa, as estrelas seriam extraordinárias. As pessoas que construíram ali olhavam para as mesmas estrelas. Elas se organizavam em parte pelos padrões que viam no céu. Encontravam algo que as ajudava a entender o tempo e a direção. Você não precisa entender nada agora. O tempo, a estação e a direção estão resolvidos. A noite faz o que deve fazer e avança silenciosamente. Você está fazendo o que a noite convida a fazer. Isso significa não fazer nada. É a coisa mais próxima do nada que uma pessoa viva pode fazer. Isso é dormir. A cidade mais antiga do mundo também está dormindo. Ela não se foi e não está ausente. Está apenas guardada e sendo paciente. Ela espera no escuro com tudo o que sabe. Deixe a respiração ficar lenta. Deixe a mente segui-la para baixo através das camadas. Siga através de hoje, de ontem e de todos os anos. Passe pelo longo silêncio do tempo acumulado. Vá até o fundo, para algo que não tem nome e não precisa de um. As fundações são mais profundas do que você pode ver. É exatamente assim que deve ser. Descanse agora. Tudo está sendo guardado. Arqueólogos analisaram uma questão muitas vezes sem resolvê-la totalmente. Ela se torna mais interessante quanto mais tempo você pensa nela. A pergunta é simples. Por que construir um templo? Pense na primeira comunidade em Eridu. Eles poderiam ter construído muitas coisas no centro. Era um pequeno assentamento de algumas centenas de pessoas. Eles tinham ferramentas e materiais limitados. Por que construíram algo que não parecia ter uma função prática pura? Por que não um celeiro ou um salão de reuniões? Por que não uma estrutura para preparar comida ou fabricar ferramentas? Havia muitas outras necessidades práticas da vida sedentária inicial. Não temos total certeza da resposta. É importante manter essa incerteza. Ela aponta para algo na natureza humana que é muito antigo e persistente.
Existe a necessidade de marcar algo como sagrado, mesmo em condições difíceis. Precisamos designar algum espaço como diferente dos espaços comuns. Um lugar diferente de onde comemos, dormimos e trabalhamos. Queremos separar algo do comum. Todas as culturas humanas documentadas fizeram alguma versão disso. Isso inclui desde as menores e mais isoladas até as maiores. Todos fizeram uma distinção entre o comum e o extraordinário. Criaram algum espaço ou prática que aponta para além do visível. Isso aponta para o que a cultura entendia como incontrolável. Em Eridu, isso aconteceu com tijolos de lama e orientação cuidadosa. Aconteceu com oferendas de ossos de peixe e pequenas figuras de argila. Houve o ato deliberado de reconstruir a mesma estrutura no mesmo lugar. Isso ocorreu geração após geração. Não importa o conteúdo específico da crença. O esforço de alcançar algo maior é evidente. Isso está escrito na arquitetura e no cuidado demonstrado. Isso não é algo pequeno de se notar. O primeiro experimento em uma comunidade humana permanente incluiu algo extra. O esforço de ficar em um lugar e construir algo duradouro foi além do prático. O lado prático certamente estava lá. Havia armazenamento de grãos e colheita de peixes. As casas eram de tijolos de lama e a organização era funcional. Mas o esforço de alcançar algo superior também estava lá. É tentador transformar isso em um argumento simples sobre os seres humanos. A tentação é dizer que fomos mais do que criaturas práticas desde o início. Gostaríamos de pensar que buscávamos algo maior do que a sobrevivência. Esse é um pensamento satisfatório e pode ser verdadeiro. Mas ele ignora uma complexidade que vale a pena manter. As pessoas em Eridu também estavam apenas sobrevivendo. Os peixes oferecidos no templo eram os mesmos que elas comiam. A argila da estrutura sagrada era a mesma das casas. O trabalho investido naquele prédio vinha de uma energia humana finita. Nada disso foi fácil ou sem custos. A devoção mostrada àquela estrutura foi uma escolha. Eles escolheram isso diante de outras necessidades urgentes. Eles escolheram investir em algo que não podiam comer. Eles escolheram manter uma estrutura que não os protegia da chuva. Geração após geração, eles reconstruíram aquele prédio específico. Eles fizeram isso naquele local e daquela forma. Eles poderiam ter usado esses recursos de outra maneira. Essa escolha foi baseada em algum entendimento ou experiência. Essa crença claramente valia algo para eles. Valia o custo e a continuidade. Valia a pena ser passada adiante. E assim, ela foi transmitida. A questão da transmissão é fascinante na história humana antiga. Como o conhecimento se move entre gerações sem a escrita. Como uma comunidade mantém suas práticas e crenças. Eles mantiveram tradições arquitetônicas e orientações de prédios por muito tempo. Isso aconteceu mesmo após a morte de quem sabia a razão original. Parte da resposta é a própria prática. Se você reconstrói a mesma estrutura muitas vezes, a forma se justifica sozinha. As pessoas sabem que deve ter uma certa aparência e a mantêm assim. O entendimento original pode desaparecer enquanto a forma persiste. A tradição carrega mais do que explica. Ela carrega as escolhas acumuladas de todos que a mantiveram antes. É assim que grande parte da cultura funciona. Passamos as coisas adiante como práticas incorporadas e não como instruções explícitas. A forma como as coisas são feitas torna-se a regra. O ambiente construído ensina sua própria continuação. Você cresce ao redor do templo e sua presença ensina que ele deve estar ali. Você aprende isso antes mesmo de ter idade para perguntar o motivo. Em Eridu, essa transmissão funcionou por 6.000 anos. Foram 6.000 anos de pessoas herdando uma prática.
Elas mantiveram essa prática através de mudanças no clima e na população. Também resistiram a mudanças na organização política. Eles passaram o conhecimento para essa geração seguinte de forma contínua. Essa é uma extensão notável de continuidade cultural. Existem coisas chamadas hoje de tradições que têm apenas algumas centenas de anos. Existem nações mais jovens do que alguns dos períodos de ocupação contínua de Eridu. São 6.000 anos de uma comunidade mantendo um centro. Eles retornavam a uma forma constante e reconstruíam a mesma coisa essencial. Reconstruíam tudo no mesmo lugar essencial. É tempo suficiente para que a palavra tradição pareça quase inadequada. Poderíamos chamar isso de algo mais parecido com uma aliança. Um acordo entre os vivos e os mortos e os que ainda não nasceram. Esse acordo garantia que este lugar e essa prática seriam mantidos. Eles buscavam alcançar um objetivo original e constante. A aliança eventualmente terminou. Todas as alianças terminam com o passar do tempo. O deserto venceu como costuma acontecer. Isso ocorre quando as condições práticas que sustentavam uma comunidade mudam significativamente. A água se afastou. A cidade morreu lentamente geração após geração. Os últimos habitantes viviam entre as ruínas de uma forma conhecida. A paisagem claramente já não era o que tinha sido antes. O que pensavam esses habitantes ao caminhar pelas grandes estruturas vazias? Eles passavam pelo antigo zigurat com suas escadas gastas. A argila retornava lentamente para a terra. Eles entendiam o que tinha acontecido? Eles tinham histórias sobre o grande período de glória? Lembravam do tempo em que a cidade era cheia e viva? A cidade era o centro de algo importante. Nós não sabemos a resposta. Nós podemos apenas imaginar. Podemos deixar a imaginação descansar sobre essa imagem. Pense nas últimas pessoas nos anos finais de Eridu. Elas caminhavam por um espaço que foi habitado por muito tempo. Carregavam o que restava de 6.000 anos de conhecimento acumulado. Esse conhecimento explicava o que este lugar significava. Então eles se foram, e o deserto se fechou sobre tudo. As estrelas continuaram seus movimentos no céu como sempre fizeram. As estrelas eram indiferentes e constantes e belas no ar seco da planície. As estrelas sobre Eridu esta noite são as mesmas. Suas posições individuais mudaram. A lenta precessão do eixo da Terra deslocou as constelações ao longo dos milênios. O céu que as primeiras pessoas em Eridu viram era diferente. Mas as estrelas em si são as mesmas. São as mesmas antigas fornalhas nucleares. Elas queimam nas mesmas distâncias. Enviam a mesma luz antiga através do mesmo ar para o mesmo solo. Existe algo nessa continuidade que é mais fácil sentir do que explicar. A luz que cai sobre Eridu viajou por séculos. Ela passou por um universo que já existia muito antes de Eridu. Esse universo continuará existindo muito depois da cidade sumir. O solo guarda as fundações profundas em um planeta antigo. A Terra gira há 4 bilhões de anos. Ela girará por mais outros bilhões de anos. Perto de tudo isso, 6.000 anos é pouco tempo. Diante de tudo isso, você é pequeno. Não há nada de ameaçador nessa pequenez. Existe, na verdade, um tipo de alívio. O peso do dia e das decisões é pequeno. O cansaço acumulado é pequeno diante da profundidade do tempo. Tudo isso se encaixa facilmente na paciência da terra e da noite. Deixe você mesmo ser pequeno por um tempo. Deixe a noite abraçar você como o deserto abraça Eridu. Isso acontece de forma silenciosa e completa e sem exigências. A primeira cidade do mundo está lá fora no escuro. As fundações são profundas. As oferendas ainda estão onde foram colocadas. Elas esperam no solo com a paciência das coisas muito antigas.
Você não tem mais nada para resolver esta noite. A respiração entra. A respiração sai. As camadas se assentam como sempre acontece com o tempo. A noite é muito antiga e sabe o que fazer. Permita que ela faça isso.